O quanto que você está ligado, consciente, presente com as frequências vibratórias que você está acessando no seu dia a dia. Bom dia, Giselda Galvão, consultora, de segunda a sexta, às 8h08 da manhã, Papo Quântico da Gigi. Bom dia para quem está entrando, bom dia, Suzy querida. Então, vamos falar sobre frequência? Qual a frequência que nós estamos, instalando no nosso HD, que está instalada no nosso HD? O que nós estamos fazendo para transformar essa frequência, Nós estamos percebendo, você está presente, você está percebendo o que está acontecendo com você? Sim ou não? Conta pra mim. Gente, eu vou contar hoje na live uma coisa que aconteceu comigo esse final de semana, muito interessante, que acontece com todo mundo o tempo todo e as pessoas nem percebem. Bom dia, querida. E aí, final de semana, todo mundo feliz, alegre, saltitante? Descansaram? Curtiram o final de semana? Eu tô conseguindo tirar uma boa parte do final de semana para descansar, e mesmo assim tá pouco, sabe? Então, chega segunda-feira de manhã, eu olho assim, hoje eu levantei, custei, viu? Custei a me animar. Falei, qual que é a frequência, né? Qual que é o babado aqui? Bom dia. Gente, a questão da frequência vibratória, Eu queria falar uma coisa antes a respeito dos links que nós estabelecemos com entidades, com seres, com frequências do plano das outras dimensões. Nós não temos o hábito de prestar atenção nisso, A gente não tem o hábito de ter um olhar com mais clareza, com mais presença a respeito da frequência vibratória, do padrão energético. Tem uma coisa que até o Pablo Marçal tá falando num dos, desses podcasts dele aí, que eu achei muito interessante, que é a mais pura realidade, Ele fala assim, não existe energia ruim, você tem que, dentro da linguagem dele, ele fala assim, você tem que transformar aquilo. E é a mais pura realidade. Concordo com ele plenamente. Só que a gente não está treinado e também tem uma questão de volume, Volume. Se você entra no meio de uma multidão, vibrando numa frequência X, você não vai conseguir transformar aquela frequência toda. Aquilo que chega a você, sim, você pode estar bem ali? Pode. Mas vai chegar um ponto que talvez aquilo não pode chegar um ponto que aquilo vai saturar. E tem a questão também dos links da alta tecnologia que tem no astral. Você tá preparado para essa conversa? Você tá preparado para isso? Sim ou não? O que acontece, meus amores? O que acontece? Então, esse final de semana eu liguei um filme na Netflix e um filme bobinho. Como é que é? É Escola do Bem e do Mal. A Escola do Bem e do Mal. Filme para adolescente. Tava de noite, sábado. Falei, não vou dormir cedo hoje não. Vou assistir alguma coisa. E fiquei assistindo o filme. Assisti o filme lá, aquela coisa. E a gente vê claramente, assim, tem umas coisas legais e tem um monte de outras coisas não tão legais, Então, assim, eles vão entrando com pontos de vista, Eles vão entrando ali e fazendo uma
faxina, né? Vamos dizer assim, uma instalação. Faxina não. Eles vão fazendo uma instalação, né? De pontos de vista, principalmente em crianças, e é filme para criança, para adolescente, né? Mas eu assisti o filme de boa. O nome do filme é Escola do Bem e do Mal. Filme para adolescente. Sábado à noite eu falei, só não estourei pipoca, mas fiquei ali assistindo. E depois do filme, o filme acabou, era um pouco mais de meia-noite, eu falei, agora eu vou nanar, né? Já tá tarde. Bom, feito isso, fui nanar. Meus amores, 3 horas da manhã eu acordei no uau. Amores, eu fui... eu não gosto dessa palavra não, mas eu fiquei... vamos falar assim, interagindo. Não vou falar que eu fiquei aprisionado não, mas eu fiquei interagindo com umas coisas num determinado espaço no astral, assim... Gente, vocês não têm noção o que foi aquilo. Eu não tenho como explicar, porque tudo que eu vivo nas outras dimensões não tem como falar, gente. Eu não tenho vocabulário, eu não tenho estrutura cognitiva para explicar cognitivamente. Mas o negócio foi punk. Foi punk. E eu estava tão lúcida que eu comecei a querer combater aqueles seres e tudo, porque eu queria sair. Eu entrei em links assim, looping, sabe? Vamos falar, de estrutura lá, que eles estavam brincando comigo, né? Me aprisionaram num monte de coisa lá, de magia e tudo. Gente, mas foi um perrengue só. Bom dia! Ah, Lorene, o filme é filme para adolescente, criança, como é que eu falei? Escola do Bem e do Mal. E fui dormir. Nossa, mas foi um pau, gente, olha, eu acordei 3 da manhã, assim, uau, eu tinha que ter usado ferramenta antes de dormir. E eu, na inocência, não usei. Eu tinha que destruir, descriar, quebrar todos os links. Eu tinha que fazer uma faxina. Porque o que acontece? Esses filmes, eles usam de linguagem subliminar. E eles mandam símbolos. É tudo subliminar, você não percebe. Mas aquilo são verdadeiros links. Eles colocam apontadores no seu campo. Ah, você começou a ver o Corpus? Só assistiu o episódio 1, entendendo nada. Não, até o 3º você não vai entender nada. Só conjecturas, mas a série é bem inteligente. É bem legal, você vai entender mesmo lá pro 4º ou 5º episódio. Você vai assim interagir e falar, muito legal, muito legal. Ah, que bom, que bom. E aí esse filme, né? Escola do Bem e do Mal. Dormi, acordei de madrugada num apuro gigante, mas a coisa estava muito apurada. Eu já estava... E tava assim, 3D, sabe? Tava muito claro, assim, a vivência. Tanto é que eu tava lúcida lá e tentando sair, tentando... No final eu empelei, né? Comecei a brigar com os caras e aí eu consegui, 3 horas da manhã eu acordei. E eu tinha que ter usado as ferramentas. E eu não usei antes de dormir. Eu falei, uau, né? Tudo nessa realidade que é apresentado para nós, como entretenimento, são ferramentas que eles usam para poder sempre linkar e aprisionar cada vez mais. Então, toda a programação, né? Todos os filmes, novelas, uau, tudo isso que aparece aí, que é colocado para nós e que as pessoas inocentemente, como entretenimento, vão ficar assistindo, todo mundo é o quê? Programado.
totalmente programado. Tanto é que a gente vê hoje, por exemplo, no Brasil, o país da novela, você vê o padrão, o que está acontecendo, mas assim, isso para mim é gritante, gritante, nas vidas, nas famílias, os casamentos, os relacionamentos. Como que as pessoas estão assim, modus operandi, gente, é a novela, tudo que foi aprendido na novela. Não tô dizendo que é certo, que é errado, que tem coisa que evoluiu, tem coisa que não evoluiu. Não estou dizendo isso. Eu estou falando de padrão de comportamento. Vocês estão entendendo? Tô aqui defendendo, né? Nem falando que é certo, que é errado, não tô defendendo mulher, não tô defendendo homem. Eu não defendo causa nenhuma. Nada. Não defendo nada. A única coisa que eu quero é expandir minha consciência e ser contribuição, tá bom? Então, o que acontece? A gente vai vendo assim que é uma lavagem cerebral, né? Assim, são padrões que são carimbos. Eles vão carimbando o seu campo. Vocês já imaginaram no cérebro como que isso não funciona? Eu já dei, quando eu falei do duplo, eu falei, né, da questão de como que os quadros, né, que passam, quando você passa um filme, tem um número certo, acho que é o 16º ou 17º quadro. Eles têm toda a tecnologia para colocar no quadro, no número certo, que a hora que você desliga e entra, a porta do inconsciente está abertinha, eles entram. Então, no final das coisas, entretenimento virou o quê? Programação. Né? E eu resistindo muitos anos, muito tempo, né, assim, mexer com televisão, essas coisas. Eu acabei adquirindo uma televisão e tudo, uma Smart, né? Pra ver meu YouTube, que eu gosto muito, tem algumas coisas que eu gosto de assistir YouTube, e aí fui lá e coloquei uma Netflix. Pode, né? Dar uma distraída, né? Mas eu assisti o filme e não usei as ferramentas depois do filme, antes de dormir. Foi bom, né? Foi bom que é um aprendizado pra gente poder... Agora você imagina, quem gosta de filme de ação, as crianças assistindo aqueles filmes, assim, sanguinolentos, toda a banalização daquela de morte, né? De conflitos físicos e bala comendo pra tudo quanto é lado e... Gente, que banalização, que loucura que nós estamos vivendo, que época, hein? Que coisa! É muito impressionante. Agora, sem as ferramentas, a gente que é adulto, vamos falar assim, já tá a fim de ser adulto da consciência, a gente pode usar as ferramentas, deve usar as ferramentas. Quando terminar o filme, destruir, descriar tudo aquilo, né? E quem tem o curso das forças invisíveis vai poder fazer muito mais. Então, assim, quem for fazer o curso das forças invisíveis vai aprender muita coisa. Muita coisa mesmo. Porque é uma diferença incrível quando você usa a ferramenta e quando você não usa a ferramenta. E foi uma coisa assim muito forte, porque quando eu acordei, eu estava bastante agoniada, né? Angustiada. E houve assim, me envolveram mesmo, me colocaram numa situação, gente, e era de looping, e as repetições, elas têm energeticamente, como eu trabalho com isso, que a gente chama de faixa de Möbius, aquele símbolo do infinito, energeticamente eu via claramente se repetindo as situações, a forma
como tava. Porque é difícil explicar isso para vocês, que isso é muito técnico. Mas assim, existem os implantes, existem presilhas que são colocadas no nosso campo com os implantes. Não estou falando de implante físico agora, eu estou falando de explantes, implantes fora do corpo físico e outros corpos, né? E eles fecham um looping de repetição no formato, né, do ciclo do infinito. E eu percebi claramente, mas claramente durante o sonho, não é sonho, né, a vivência que eu tive, eu percebi claramente o looping de tudo que estava acontecendo. Eu chegava a perceber nas imagens o movimento do símbolo do infinito, né? A presilha ali repetindo a situação. É muito louco essa tecnologia, as tecnologias, vamos falar assim, que é a palavra que a gente tem, né? A forma como eles nos manipulam nas outras dimensões e tudo, é um negócio, não é brincadeira não, meus amor, né? É um controle, é um negócio assim, ficam camadas e camadas de experiências e cientistas, né? Aqueles insetos cientistas estudando, né? E essa realidade aqui, com certeza, tá dando muito fruto de experiências para outras Matrix, né? Dizem, não sei, né? Dizem aí que as Matrix que estão surgindo a partir desse modelo aqui, dessa experiência, são invioláveis, inexpugnáveis, a coisa é gigantescamente controladora, aprisionamento total mesmo. Brincadeira, né? Não sei, Ellen, se vai ter. Não, acho que não. Ali não falou, não. Acho que ali encerrou. Eu achei interessante que, gente, eu tô falando com ela aqui a respeito da série Corpus, que eu falei do Corpus, né? E ela tá assistindo. Não vai ter segunda, não, porque eles encerraram a primeira temporada. Agora, se quiser inventar, eles sempre dão um jeito de inventar mais. Não sei, mas não sei. Agora, essa série, ela terminou bem, né? Com um final, assim, feliz. E eu fiquei impressionada, né? Falei, uau, e ela é uma série curta e tal. Que eu gosto, né, assim, essas coisas que ficam estendendo, muitas começam a encher muita linguiça e vai perdendo o sentido e vai ficando sem graça. Igual Umbrella. Umbrella foi 1 e 2, foi lindo, legal demais. Depois, só encheção de linguiça, uns trem que, pra mim, eu achei, né? Começa muito bem, vem com aquela, né, com aquele fôlego tudo, aquele, nossa, super legal. Aí depois começa a cair umas esparrelas doidas lá, uns negócios, já é doido o filme, né? Ai, eu gosto de filme fora da casinha, né? Mas tem, assim, a gente vê claramente, né, essa coisa de implantação de relacionamento de família disfuncional no último grau, né? Nossa, não é brincadeira não, né? Mas Corpus foi legal, achei legal, assim, interessante, né? São 4 linhas do tempo. 2 no passado, uma no presente, uma no futuro. Achei muito legal. E ali eles estão mostrando também um monte de coisa, né? Ali tem camadas ali de conhecimento profundos. Profundos. Eles vão mostrando, eles vão contando o jeitinho deles, né? Mas esse ocorrido comigo, de eu ter ficado, né, linkada lá em outra dimensão e aquela coisa acontecendo, gente, porque não usei, porque achei que o filme era inocente e tudo, falei, dormi e tal, de boa.
Veio tudo, com tudo. Sinto que todo entretenimento tem o objetivo de esquecer de mim. Exatamente. É exatamente distração mesmo. Preciso escolher entretenimento que me lembrem do poder que tenho. Tô certa? É isso mesmo, a humanidade está num mato sem cachorro. É, bem assim mesmo. Tá num mato sem cachorro. Alimentação, né? A gente comendo um monte de coisa que não é legal. Carboidrato arrebentando com todo mundo achando que é gordura e não é. Energia depois dessas sessões de sábado, nossa, que coisa boa, foi demais, não foi? O fluxo quântico da riqueza extraordinária. Agora no sábado meu marido já acordou atacado. Bichinhos dele bravos. Eu ri e falei, tudo bem, amor, tá tudo bem. Os bichinhos estavam tudo louco. Usei a ferramenta do destruir, descrie. O dia correu bem, isso aí. Ah, gente, o que acontece? Interessante, viu? Essa participação sua. Eu adoro quando vocês participam, que enriquece muito a live. Gente, quando a gente acorda de manhã, que você abre o zoinho, sabe? Abrir o zoinho é o momento que mais vai definir o seu dia. Aquela energia, você tá vindo de outras dimensões com uma energia sutilizada, interessante, potente. Entende? Então, naquele momento ali, é o momento que você mais tem que usar a ferramenta para criar o seu dia, né? E sim, que energia, espaço, consciência, escolha, milagres, mágicas, mistérios, possibilidades, eu e meu corpo podemos ser para criarmos um dia extraordinário. Soluções incrivelmente facilitadas, extraordinárias, possibilidades. Universo, me entrega. Eu estou recebendo presentes e milagres espetaculares. Qual é o dia e a vida que funciona para mim? Qual é a vida extraordinária que funciona para mim? Universo, me mostra isso e isso que você quer saber, qual que é o caminho aqui, esfrega na minha cara. A hora que você abre o olho, não pense em problema. Na hora de dormir, nem antes nem depois. Entrega pro duplo, o que você chama de problema, que é o desafio, entrega pro duplo. Fala, me mostra o caminho e seja feita a sua vontade. Me mostra o caminho. Sua vida vai ficar muito mais facilitada. Muito, muito, muito mais facilitada. As situações, elas vão... aquelas que são bem difíceis, que você considera assim, desafio, e não vou conseguir nunca resolver isso aqui. Não. Resolve, meu amor. E como resolve? Né? Resolve como resolve. Então você acorda de manhã, abre o olho, quando você perceber que você veio com uma energia estranha, aí é que você tem que se dedicar mesmo. Tem que se dedicar mesmo. E primeira coisa, vem umas coisas muito estranhas, você vê que a quem pertence isso? Isso é meu? Não. 98% das vezes não é seu, por que vai ser seu? Né? Você estava em outra dimensão, você estava convivendo com várias entidades, parasitas, seres e tudo, e a hora que você vem, muitas vezes você vem linkado na energia de um ou vários. E aí você acorda atravessado. Então, olhar para tudo isso e dizer a quem pertence isso, devolve de onde veio, pode devolver, gente, é maravilhosa. Olha, essa ferramenta é a ferramenta Bombril de 10 milhões de dólares. Devolve de onde veio, pode voltar de onde veio, não interessa de onde veio, você não tem que saber de onde veio. Simplesmente devolve, devolve, devolve. Aí vem o pensamento, a energia, aquela pegada, sabe? Aquelas ideias, aqueles pontos de vista que não são seus. Entrega. Manda tudo de volta. Vale a pena, viu? Transforma. Transforma a sua realidade. Completamente.
Seja a mudança que você quer ver no mundo. Seja mudança. Seja aquela pessoa engajada com o que faz. Faz bem feito. Põe amor e carinho naquilo. Põe dedicação. Entrega para os outros, para as pessoas, aquilo que você entrega com muito amor, carinho. Entrega da forma mais... esteja comprometido com aquilo, sem criar expectativa do resultado, por favor. Simplesmente entrega o seu melhor no seu dia a dia. Eu sempre fui assim, isso é uma característica minha. E aí o que acontece? A vida vem por uma série de motivos que a gente não sabia lidar, não tinha muita consciência de muita coisa. A gente vai lidando ao longo da vida e aí vai perdendo o brilho. Vai se sentindo lesado, vai ficando assim, que nem maracujá de gaveta. Porque também não entende muito, não sabe fazer as escolhas ainda. E acaba entregando para vampiros energéticos que só vão te sugar e mais nada. Aquele familiar, eu já vou falando assim porque todo mundo entende. Aquela pessoa muito próxima, né? Que só te joga para baixo. Aquela mãe, aquele pai, aquele irmão, aquele parente, aquele chefe no trabalho. Agora nós estamos entendendo, né, o que é um perfil narcisista e tudo. E até nessa última live que eu fiz no Flávio Vale, eu falei um pouco sobre isso, sem querer ferir muito, mas eu dei uma aula ali, dentro de uma linguagem que era possível, aberta, assim, né? Para as pessoas. Teve muita gente me procurando depois e assim, agradecendo. Nossa, transformou. Eu entendi tudo. E ali eu falei claramente algumas coisas assim, entre linhas, para quem tiver olhos, né, que veja, quem tiver de ouvidos, que ouça, né? Não posso, quer dizer, eu não chego lá, não vou também, né, colocar um conteúdo que é chocante demais para as pessoas, que eu não acho isso legal, né? Eu não tô ali para isso, mas que eu procurei falar o melhor que eu pude, eu falei. Tem momentos que percebo, o Jean, que alguns pensamentos não são meus. Alguns não, 97%, 98% não são seus. Me pego pensando às vezes o porquê estou pensando algumas coisas, nada a ver, isso mesmo, ó. Não é seu, 98% não é seu, devolve. Se você ficar 3 dias e 3 dias seguidos só devolvendo, se você conseguir fazer isso, no final você está completamente num vazio, num espaço total. Porque a nossa mente, ela é uma mente coletiva. Ela está linkada diretamente com a mente coletiva. 98% do que você pensa, sente e das suas emoções não são suas. Aí já dou o comando para que seja desfeito toda forma de pensamento que não seja contribuição na minha vida. É isso aí, tá certíssimo. Tem que destruir, descriar, liberar tudo. Bom dia, Mércia querida. Que delícia, Escarpas do Lago, que gostoso com esse calor que tá fazendo. Tá um calorzinho bom. Aqui tá bem quente. Agora tava 21 graus. Agora continua 21 graus. Daqui a pouco tá beirando os 30, se o sol sair. E tá tudo enfumaçado, né? A atmosfera tá coberta de fumaça. Então tá aquele tempo assim esquisito, né? Enfumaçado, feio. E é isso, né? Estamos passando por uma limpeza aí, uma situação imposta, né, pelos controladores e tudo. E entender tudo isso, você tem que entender de inversão do campo magnético da Terra.
E aí você vai entendendo o que eles estão fazendo. Será que é só fumaça mesmo, Gigi? Querida, tem muita coisa junta, né? Porque eles estão retardando o processo do flash, né? Estão retardando a energia que está permeando, está sendo refletida. Eles estão fazendo desde a década de 40, dizem até que é anterior, os chemtrails, né? Então, tem uma mistura aí de um monte de coisa, porque essa turma não dá ponto sem nó. E quem comanda o jogo não é humano, muito longe de ser, e tem um conhecimento extraordinário. Extraordinário. Né? É um conhecimento, né? Que aí o pessoal fala, né? Isso são os anjos caídos e tal. Então, são seres que vieram de outras realidades celestiais, sei lá o quê, mas eles têm toda a memória, eles estão aqui nessa realidade, não estão em corpo físico, que a última coisa que alguém quer é ficar aprisionado num corpo que nasce, vive, morre, né? Com esse pouquinho de tempo e que não tem imortalidade, né? Quem tá dentro da roda de Sansara, você tá nascendo e morrendo, nascendo, vivendo e morrendo, nascendo, vivendo e morrendo. Eles não, ninguém quer. Esses seres, a última coisa que eles querem, né? É aquilo que eu falei lá no Flávio. Eles estão, né? Até na sétima. Quinta, sexta e sétima. Porque na quarta e na terceira é o que eu chamo de Kairos, né? Você acabou a eternidade, você tem só um tempo, né? De vida. E isso aí o pessoal não quer, lógico. E os caras que foram obrigados, estão aqui vivendo, que estão aí, que são a casta, aquela turma da nata, assim, né? Que o pessoal bota os nomes iluminados neles aí e tal. Que eles são os laranja, né? Dos realmente que mandam e tudo. E a gente sabe que eles, de vez em quando eles aparecem com o avatar deles tudo destruído, velho, acabado, horrível. Mas isso é só para poder chocar, porque eles já usam avatares jovens há muito tempo, né? Eles já estão de posse de outros corpos, essa tecnologia já está rolando há muito tempo. Então eles não vão ficar no corpo, né? Aí tem outra casta também que, né, não morre e tal, e que gosta de, né, gosta de um sanguinho, essas coisas assim, né? A gente não pode ficar falando muito claramente, senão eles derrubam o canal, né? E é isso. Então, assim, eles estão brincando, eles estão fazendo o jogo deles. É um buraco muito mais embaixo do que a gente pensa. A informação que circula para nós é só uma camadinha, assim, bem tosca. Entendeu? Bem tosca. Mas que eles estão evitando, né, frequências que estão acontecendo, né, informações que chegam aqui, sim. Isso aí é líquido e certo. Eles estão retardando, estão conseguindo, já conseguiram muito. Retardar coisas que eram para acontecer, né? Já eram para ter acontecido. E estão, né, fazendo o que podem. E eles brincam mesmo com... tudo tá no firmamento, eles estão manipulando, é um negócio muito interessante. E aí a gente vê as notícias, coisas, você tem que saber ler, ouvir. Porque quando eles soltam, eles vão e fazem coisas assim, inusitadas, tudo tem uma mensagem subliminar. O gado acessa o que eles falam, claro, assim, objetivamente, diretamente, que é só para programar. Mas o que ocorre, né? Porque explode tal lugar, porque faz e tal, tudo tem mensagem. E é tudo ligado à gematria também, né?
Tem gente que estuda, tem algumas pessoas aqui no Brasil que dominam gematria. Que aí eles pegam a numerologia do negócio todo. Gente, tudo é o jogo é um jogo. É um jogo. E o pessoal fica achando que não, que é isso, que é aquilo. Estamos vivendo o momento de utilização das ferramentas, não é? Exatamente, só observando a fazenda, exatamente. Tem que usar a ferramenta, senão você se lasca, você se enrola todo. Esse negócio de portal, então essas histórias aí de portal, né? Realmente é um jogo entre grandes. O jogo é briga de cachorro grande. A gente é formiguinha, a gente fica só observando. Só que mesmo sendo formiguinha, você pode transformar a sua realidade, né? Você não precisa, é lógico que você está sendo testado também em vários níveis, né? Não, gematria. Aí você pesquisa aí, olha o que é. É um estudo, é uma numerologia gemátrica, isso é uma coisa muito antiga e tudo, né? Tem gente que domina. Porque essa numerologia que o pessoal lida com ela aí, ela é bem, né, superficial. Mas gematria é um negócio que eles pegam e eles estruturam, eles codificam. É uma Isabela, é uma codificação, é uma forma de codificar, tá? E criptografar as informações, tá bom? Gematria, exatamente. Tem que dar comando. Tem que dar os comandos, assim, destruir, descriar o tempo todo, gente. Destruir, descriar todas as formas de pensamento, todas as personalidades que você adotou para poder viver aqui nessa realidade. Liberar para o seu ser, sua consciência estar mais presente possível com você. O mais presente possível com você. Né? Abrir esse espaço para essa consciência vir e você poder saber o que fazer, onde está. Tudo é comandado claramente. Você observa, são insights. Tudo que você tem que fazer. Por que acontece? Eu sempre falei e vou continuar falando. A única possibilidade de você atravessar por determinadas coisas, vamos falar assim, de transformação que parece que realmente está para acontecer na nossa realidade, né? O reset da Matrix. Não estou dizendo só de sobrevivência física, estou falando algo além, é tudo junto misturado. A única coisa que pode te tirar daqui é o duplo. É a sua consciência superior que vai te guiar, porque você vai ouvir e ver coisas como já um monte de gente está registrando, um monte de coisa que ocorre nos céus, todo mundo falando, uau, nossa, eles estão aqui, eles vêm nos ajudar, gente, por favor. Eles sempre estiveram aqui. E eles nunca apareceram porque eles não querem nem saber de ninguém. Eles não estão aqui para fazer o que a gente acha que é. Na realidade, eles estão numa situação, começando a entrar numa situação que os lugares onde eles se escondiam, eles não estão conseguindo mais ficar por causa da mudança do campo magnético da Terra. Só isso. E aí vocês imaginem tudo isso vindo à tona, esses seres vindo de dentro da Terra, debaixo dos oceanos, né? E aonde em muitos lugares a água vai desaparecer. Vai ficar tudo, gente, vai ficar tudo explícito. E o povo achando que o povo é muito legal. E eu já falei, vou falar uma vez só e ninguém vai me encher o saco por isso não, tá? O ser humano não é o topo da cadeia alimentar, ponto. Então, assim, a situação não é o que parece ser. É o oposto do que parece ser.
Tudo é oposto parecer. Ai, ai. Então, assim, a coisa nós somos massa de manobra. Vocês têm que entender, vocês têm que olhar tudo como massa de manobra. A humanidade sempre foi, e continuar sempre sendo massa de manobra. Só que agora eles estão querendo diminuir o volume, porque é muito personagem. Estão querendo diminuir para controlar melhor também. E aí eles vão fazendo esses experimentos aí, né? Esses grafenos, essas histórias todas, porque eles sabem, eles estão mudando a base carbono, né? Para grafeno. Estão mudando. Por que eles querem colocar essas tecnologias, né? Na cabeça, para poder conectar, né? Todo mundo. E eles estão transformando completamente essa realidade. O DNA, a informação, está sendo adulterada há milênios que eles estão destruindo. E agora, com essa alimentação, com todo esse spa, tudo que eles estão fazendo, eles agora estão dando golpe de misericórdia, né? Então, assim, você procurar estar, né, o mais saudável possível, usar alguns suplementos que você vê que são muito necessários, usar prata e ouro coloidal, hormos. Gente, eu tô achando seriamente que eu vou fazer hormos aqui em casa, sabe? Vou fazer uns hormos aqui, eu tô achando que eu vou fazer umas experiências muito interessantes, eu mesma. Tô pensando em fazer, sabe? Tô percebendo que tá tudo na mão para fazer. Aí eu acho que eu vou fazer. Aí, de repente, eu vou botar como é que fala? Uma banquinha. Uma banquinha de hormos. Fazer umas experiências doidas aqui, né? Chamar minha equipe de trabalho, meu cientista, falar assim, ó, vamos fazer um hormos melhor do mundo aqui, vamos ver o que a gente arruma aqui. Ai, que delícia. Vamos brincar, né? Tem que inventar umas modas, né? Vamos brincar. Vamos brincar de criação, criar coisas interessantes. Então, assim, o que acontece? A gente vai assistir entretenimento, vai lá assistir um filmezinho na Netflix, acontece o que aconteceu comigo. Vai dormir e fica lá no maior perrengue, né? E que não tava gostoso não, e eu queria sair da situação, eu voltava, eu saía e voltava, saía e voltava. Uau! E aí foi uma agonia daquela. Aí quando que eu consegui acordar às 3 da manhã, aí eu usei as ferramentas e tudo, aí eu fui dormir de novo. Entendeu? É desse jeito. Então, ao invés de eu acoplar com o meu duplo e assim, né? Fazer alguma coisa realmente legal e tudo, eu acoplei com a turma, né? Isso acontece com todo mundo o tempo todo. Então a gente vai assistir, vai ter um entretenimento à noite, vai assistir um filme em vez de dormir, sem usar ferramenta também. Antes de dormir, dá no que dá. Ferramenta é um negócio que tem que usar mesmo. E a minha vida mudou muito quando eu aprendi, né, a lidar com as forças invisíveis, transformou absurdamente. E sábado e domingo próximo agora vai ser o curso. Quem quiser fazer inscrição, é só entrar no meu WhatsApp, 1415. Eu vou atualizar o curso Criando com as Forças Invisíveis. Já é a 3ª gravação, atualizando energia, muita ferramenta. Nossa, vai ser assim muito rico mesmo, né? Vai ser uma riqueza esse curso para transformar, para poder, e mesmo para mim, porque tudo isso é para mim, né? Eu tô atualizando a minha energia, as informações para os outros e para mim, né? Porque durante o curso eu acesso muita coisa também.
A agenda deles estão de vento em popa. Tá, eles estão fazendo o que quer, né? Mandaram, né? Então, vamos que vamos. Porque o reset já tá muito próximo, né? Então, a gente vê claramente, né? Que tá próximo e tudo, e os sinais estão aí, né? Os sinais verdadeiros, não aquilo que eles ficam jogando aí na mídia aí pro povo acreditar, mas os sinais verdadeiros estão aí, para quem estuda e tal, conhece astrologia, né? Do firmamento, que eles chamam de astrologia bíblica, né? Que é o conhecimento verdadeiro, que sabe decodificar como é que eu vou falar? Seria o HD, né? O banco de dados todo, a informação tá todinha no firmamento. E eles, quem sabe decodificar, são pouquíssimas pessoas no planeta. E aí aprende gematria, vai lá ficar matando, né, entendendo a comunicação entre eles, a informação verdadeira, subliminar. Nossa, gente, é aquela expressão de cair aquilo daquilo, sabe? É de você ficar assim, uau. O jogo é muito interessante. Eu não tenho muita paciência não, sabe? Eu olho e tal, mas tô muito interessada, mas eu já declarei claramente que eu não estou mais, não jogo mais, não entro mais no jogo dos deuses. Eu tô assim, a fim de cuidar da minha vida, entendeu? De expandir a minha consciência e criar algo relevante para mim, em termos conscienciais, expandir, retornar para onde eu tiver que retornar. Muita experiência, mas vou falar com vocês. Essa experiência aqui, ela é única. Ela é única. Fantástica, mas ao mesmo tempo diabólica. Demoníaca. Uau, Gigi, você falando essas coisas. Ai. Meus amores, então é isso. Sábado e domingo que vem, nós vamos ter o curso Criando com as Forças Invisíveis. A atualização dele vai ser fantástico. E quem quiser fazer inscrição, entra comigo no WhatsApp que a gente resolve a parada. Tá bom? Quem já fez o curso e quiser reciclar, eu aconselho a reciclar. Eu dei 50% do valor só. Desconto de 50%, tá bom? Meus amores, vou ficando por aqui. Uma semana maravilhosa, com pouca fumaça para vocês. Pouquinha fumaça, né? Querida, Ellen, é o mesmo que você já... Eu mando para você depois no privado o valor, tá? Então é isso, meus amores. Eu mando para você, Ellen, no WhatsApp, tá? Tá lá na minha bio, mas eu mando para você. Ok, querida? Então é isso, meus amores, vamos que vamos. Sábado e domingo, Criando com as Forças Invisíveis, vambora. Quem tá fazendo a primeira vez, faça. O momento é maravilhoso, atualização, assim, incrível, tá bom? E depois, vocês vão ficar, assim, de queixo caído, aí vocês vão e assistem, compram o curso avançado, que eu gravei o avançado agora, esse ano. No meio do ano eu gravei o avançado, tá? E o avançado das forças invisíveis tá de cair o queixo. Muito bom. Você quer resolver sua vida? Os dois cursos, tá bom? Beijo grande. E até a próxima live. Espero que amanhã eu possa estar aqui com vocês, tá bom? Beijo, tudo de bom, gente. Ótima semana.